É um prazer muito grande nós estarmos juntos outra vez. Eu não quero perder tempo. Você também não tem tempo a perder. Se você está assistindo a este nosso encontro aqui em Brasília, você certamente está fazendo isso com muita determinação, porque nesse mesmo horário está havendo a largada da Fórmula 1 e você, se é um aficionado, vai estar lá querendo ver quem é o pole position, quem é que se define nas primeiras voltas, ou quais são os acidentes mais chocantes, mas por alguma razão você decidiu trocar o acidente ou pole position por uma mensagem simples que pode ajudar você não a ser pole position entre os homens, mas pode ajudar você a andar naquela posição perfeita que será a sua, na sua obediência, no exercício da sua consciência, da sua fé e da reunião em você mesmo das melhores e mais excelentes coisas que em você possa haver e você as faça todas tornarem-se uma só à disposição, uma só atitude, um só desejo, uma só vontade de fazer a sua vida inteira se encaminhar na direção daquilo que constrói o bem. Então, isto dito, eu agradeço o fato de você estar aí e conto com esse interesse que fez você escolher esta hora, este lugar, este momento, este encontro. Por isso eu quero ler algo de valor completamente essencial para você, para mim, para a compreensão de qualquer pessoa que queira aprender a viver bem, porque o Evangelho significa boa nova, significa uma vida boa, significa um entendimento que faz a vida se transformar em algo que não é só existência, que é vida, com significado, com consciência. Então esta é a minha contribuição a você, hoje, com todo amor e com toda sinceridade. Eu vou ler em primeira epístola de João, no capítulo 4, os versos que dizem o seguinte, a partir do verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, nenhum medo de ser julgados em dia nenhum, em tribunal nenhum. Pois segundo Ele, Deus, em Cristo, Ele em Jesus, também nós somos neste mundo, ou seja, a justiça e a garantia que eu tenho para ir adiante de qualquer juízo final, de qualquer tribunal da consciência, em qualquer instância ou dimensão, a garantia, a segurança que eu tenho é aquela que Jesus me dá. Porque assim como Jesus é para Deus, eu aqui neste mundo sou para Deus, porque eu creio em Jesus e no que Jesus fez por mim, e a minha fé em Jesus, diz o Novo Testamento, me é imputada, me é atribuída esta fé como justiça de Deus, porque eu creio no que Jesus fez por mim. E aí eu me torno, aqui neste mundo, como Ele é diante do Pai. Por isso, eu não tenho medo de morte, nem de juízo nenhum, nem de instância de exame algum. Eu estou justificado em Jesus e fui feito pela fé em Jesus igual a Jesus, aos olhos de Deus. Essa é a minha tranquilidade, esta é a minha confiança em qualquer juízo. Você me entendeu? Prosseguindo, assim se diz, no amor, portanto, neste amor de Deus, nessa certeza de que Deus me amou primeiro, de que eu sou amado, e de que Deus prova
o seu amor para comigo pelo fato de Jesus ter morrido por mim, sendo eu quem eu sou. Eu não sou absolutamente nada, não sou digno de resgate, de redenção nenhuma, mas de uma maneira louca, absurda, apaixonada, desvairada, completamente amalucada, Deus me ama. E o que eu posso fazer a respeito? Ele ama você. Todos nós já ouvimos e sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que toda pessoinha humana que nele crê jamais pereça, mas tenha, ao contrário, certeza, plenitude de vida eterna. Então, é deste amor que eu estou falando. Quando este amor entra na gente, diz o Evangelho, não existe mais medo. Porque se eu não tenho medo mais de juízo nenhum, porque eu já estou feito justificado em Jesus, e o Pai me olha e não vê as verrugas da minha alma, nem as minhas tortuosidades, nem as ambiguidades, nem as minhas ambivalências, nem a vaidade das minhas melhores motivações, porque todo homem, por mais firme que esteja, é ainda pura vaidade. Não vê isto, mas vê quem Jesus é, e a mim foi atribuído como direito, justiça, verdade e realidade, porque eu creio nele. Então, porque eu tenho essa segurança que advém da certeza de que Deus é amor, porque só uma decisão de um amor incondicional e louco atribuiria a um ser como eu esse privilégio que não decorre de nenhuma justiça minha, mas exclusivamente da fé que eu tenho em Jesus, e que nem eu produzi, foi também resultado da bondade e da graça de Deus em mim, o poder e a força matriz que me projetaram em fé para Jesus, o que me fez tornar-me como Jesus aos olhos de Deus só por causa da fé. Então, eu no fim não tenho nada a ver com isso, a minha única justiça é crer nele. Mas se eu creio nele assim, é porque eu sei do amor dele por mim. E se eu sei do amor dele por mim, quem se sabe assim amado por Deus, não tem mais medo de nada. Não tem medo de morrer, não tem medo de viver, não tem medo de ser de modo algum objeto da fúria dos homens, não tem medo de maldição, não tem medo de castigo, não tem medo de juízo, não tem medo do diabo, não tem medo de demônios, não tem medo de nada. Este amor lança fora o medo. Este perfeito amor, que não é o meu por Deus, é o de Deus por mim. Eu só participo disso crendo. Essa é a minha justiça, esse é o meu trabalho, esse é o meu esforço. Que esforço! O injusto que não tem nada a dar, o cretino que não tem virtude a oferecer, o velhaco que não tem santidade a apresentar, o ambíguo que não tem luz a projetar, o ambivalente que não tem simplicidade a demonstrar, esse homem que sou eu dos pecadores da terra, o maior, creio em Jesus, no que ele fez por mim, no amor de Deus por mim. E Deus decidiu que por causa disso eu me tornei aos olhos dele como Jesus. Desculpem, mas eu não tenho culpa. E eu criei. E depois que eu criei, eu fiquei assim, sem vergonha, descarado, desamedrontado, cheio de respeito pelo ser humano e nenhum respeito humano, com vontade de ser servo de todos os homens e sem servilidade por nenhum ser humano, pacificador em relação a todos, mas sem passividade em relação a nada.
absolutamente consciente da minha mortalidade e totalmente descarado em relação ao morrer, certo de que eu sou um pecador e mais certo ainda de que eu fui justificado e me tornei a cara de Jesus aos olhos de Deus pela fé. Morto e morrendo, enquanto todo dia sei que estou vivendo mais e mais. Este é o produto do verdadeiro amor, do amor de Deus em mim. E se pôde e está podendo realizar este bem em mim, se está podendo ser evangelho para mim, apesar de todas as minhas deficiências humanas, pode ser para você, meu amigo, para você, meu irmão. Essa é minha melhor oferta. Se alguém dissesse, escuta, você está morrendo agora, deixa o que você tem de melhor com os seres humanos. A única coisa que eu teria a dizer a você é: aceite ser amado por Deus em Jesus. É uma loucura, é um escândalo, é uma barbaridade pensar que, em havendo Deus, Ele seja amor e, em sendo amor, é o Criador de todos os mundos, dimensões, e que Ele, de fato, tem um borogodó inexplicável com a existência dessa criatura, do ser humano, é dotado de consciência e carrega essa necessidade de Deus e tem dentro de si a própria eternidade. O que eu diria a você é: aceite esse fato. Parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. Por que você tem tanto medo de ser feliz? Por que você não acolhe esse amor? Por que você luta tanto? Por que você se endurece tanto? Por que você não admite que vida é melhor do que morte? Por que você não admite que ficar cheio do amor de Deus é vida e que a alternativa é morte? Por que você ama tanta morte assim? Me responda. Por que é tão difícil crer que Deus ama você? Por causa do seu salário? Porque o seu nariz é grande demais? Porque há mulheres mais bonitas que você? Porque o idiota do seu marido não pode ver passar um rabo de saia que entorta o pescoço? Isso é um problema deles. Não tem nada a ver com você. Você pode ser maravilhoso, maravilhosa, e ninguém está enxergando. Quer uma prova disso? Aquele acerca de quem se diz que ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, veio ao mundo e veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, a melhor cara humana, o melhor amor humano, a melhor graça divina que foram manifestados em Jesus, foram acolhidos pela cruz. Então, o problema não tem nada a ver com você, tem a ver com os outros. Fazem assim com Deus porque não fariam com você. Mas você não tem que ficar escravo dessas conduções e condicionado pelo ódio, nem pelo capricho de ninguém. A mensagem do Evangelho que eu tenho a deixar com você, como se fosse a melhor coisa a dizer a você, a mais simples é esta: não resista ao amor de Deus. Ele vai realizar todo o bem da vida na sua existência. E quando esse perfeito amor for entrando em você, você vai descobrir que você vai ganhar o poder do mais santo descaramento, que é esse de não ter medo da morte, de não ter medo da vida, de não ter medo de diabo nenhum, de não ter medo de demônio nenhum, de não ter medo de doença nenhuma, de não ter medo de maldição nenhuma, de ficar livre das fobias. Que poder extraordinário é o que o Evangelho dá a mim,
sem que seja um mérito meu. Dá a você. E não precisa ser um caminho longo. Basta que surja dentro de você fé. Basta que desapareça a resistência ao amor de Deus. Basta que o seu coração deixe de idiotice, de ficar pensando que você vai perder alguma coisa. Se enxergue, meu irmão. Pelo amor de Deus, se enxerga, rapaz. Olha para você, quem é você, meu irmão? Você vai estar perdendo alguma coisa como? Você é um vermezinho, uma porcariazinha, mesquinhazinha, caprichosinha, metidinha, vaidosinha, burrinha, que vive iludindo os outros com fantasia, com plástica, com cara, com pancake, com botox, com sorriso, com lipo, com malhação e malhação, porque se o pessoal vir a deformidade do seu coração, eles colapsam. E você vive aí pensando que você é grande coisa, você está perdendo o quê? Eu estou chamando você para perder o medo do medo, é para perder o medo da vida, é para perder o medo da morte, é para perder o medo de ser, é para ser você mesmo. Não esse clonezinho do desenho e da confecção, do design existencial que os Niemeyers psicológicos e existenciais deste mundo estão desenhando para você ver se cabe neles sem jamais caber, para viver frustrado, para viver arrebentado, para viver se comparando, para viver invejando, para viver se frustrando, para viver baixando ainda mais a sua imagem que já é baixa e arrasada, para crescer nos seus complexos. E aí, quanto mais complexado, mais intimidado, quanto mais intimidado, mais amedrontado, quanto mais amedrontado, mais encolhido, quanto mais encolhido, menos percebido, quanto menos percebido, mais senso de autoimagem diminuída se desenvolve e se adquire. Quanto mais se adquire, mais se volta ao processo inteiro que só vai levando o cara para baixo. Aí ele vai ficando medroso, apavorado, aí começa a achar que na vida dele nada dá certo, que ele foi para pequenez e para mediocridade mesmo, que as mulheres nunca se devotam a ele, que os homens nunca se dedicam a elas, que todos têm interesses em pessoas diferentes delas, deve ser porque elas não conseguem imitar suficientemente a vida dos bem-sucedidos, aí elas se entregam de novo a esse script, a essa correria, dedicam-se a essa perseguição de tornarem-se que elas não são, apenas para iniciarem o ciclo todo outra vez e para ir ficando cada vez mais frágeis, mais apavoradas, mais amedrontadas, mais escravizadas, mais tudo de mal, menos tudo de bom, mais essa porcaria de ser. O Evangelho chega e diz, olha, pare com isso, arrependa-se, mude esse modo de pensar, converta a sua mente, porque o verdadeiro amor, o amor de Deus, se for aceito e crido e acolhido, se você não resisti-lo, não lutar contra ele, se você mesmo achando que é absurdo, e é absurdo de fato e realmente para sempre, amém. É absurdo, mas é um absurdo que eu creio na loucura de Deus, eu olho no universo, eu só vejo maluquice, eu olho para a criação, só vejo bicho muito doido, Deus é absolutamente muito doido. Quem cria esse universo muito doido é capaz de me amar com loucura. Então, eu, a partir do universo, aceito o amor de Deus. A própria constatação da maluquice que é a existência já deveria me dar uma garantia mínima de que Deus é capaz de loucuras impensáveis. Obviamente, a maior de todas é gostar de mim, a ponto de ter se entregue por mim de verdade e definitivamente. Esta consciência de que Ele me ama assim, me dá uma garantia, um desassombro poderoso, e lança fora todo medo,
e acaba com todo juízo, e desbanca toda a morte, e desamaldiçoa o presente, desenfeitiça o futuro, e coloca você com o pé no chão da segurança do amor de Deus, que lança fora toda fobia e todo medo. Não é possível que você não queira isto. Só um maluco não quer isto. Só uma pessoa que assuma a desinteligência total, motivada pelo mal, não quer isto. No entanto, é mais sério o que eu tenho a dizer. No entanto, apesar da irrecusabilidade aparente dessa oferta de amor, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século, que é o diabo, cega o entendimento dos incrédulos para que eles não deem crédito à verdade e assim não lhes sobressaia a luz límpida e libertadora do Evangelho de Cristo. Então, apesar da oferta ser absolutamente inexcusável, indesculpável, não aceitá-la é a escolha pela morte, há muita gente que não acolhe. Ainda que a presunção seja aquela da loucura de pensar que está perdendo alguma coisa, só se você achar que deixar de ser herdeiro da morte significa perder alguma coisa. Mas se o seu nível de idiotice não chega tanto, e se pelo amor de Deus, pela graça do Espírito Santo, a luz acende dentro de você e algo ilumina você, e você diz: palhaço sou eu, ó Deus, que venho esses anos todos adiando, protelando, postergando, atrasando, fugindo, procrastinando essa consciência, essa decisão de que vida verdadeira só é possível em ti, milhões de vezes apenas em ti, Senhor Jesus. Se você hoje é capaz de fazer esta oração, pela iluminação do Espírito Santo, pelo mover de Deus no seu coração, mexendo, sim, fazendo esse trabalho de contrição e de constrição, apertando você assim pela jugular, dizendo: acorda, meu filho. Está doendo porque o meu abraço está apertado demais, porque eu amo você e você está gelado de morte e não quer acolher o calor da minha vida. É a palavra do Senhor Jesus a você agora. Vamos orar então? Paizinho amado, eu quero pedir por todos os meus irmãos, amigos queridos, companheiros de geração que estão me assistindo agora, e eu rogo que não haja na mente de nenhum deles aquele véu da morte, aquela mortalha no entendimento, aquela decisão suicida de mais uma vez fechar o coração para a oferta desse amor que quer ser vida, que não rouba nada de ninguém, porque quem rouba é aquele a quem, sem o saberem, a maioria anda servindo, que é o diabo. Mas tu vieste, Jesus, foi para que tivéssemos vida mesmo, vida maravilhosa, psicologicamente repleta, exuberante, bonita, rica, lúcida, completamente pacificada e andando em caminhos de paz, escolhendo as veredas menos escolhidas, mas infinitamente mais excelentes, e recebendo como graça todos os frutos da paz na vida. Por favor, dá que alguém compreenda, que alguns compreendam, que os que compreendam acolham e comam do fruto da vida, hoje e agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você para estar comigo daqui a pouco, se você está me vendo em Brasília no domingo,
no Teatro La Salle, que fica na 906 Sul, aqui no Plano Piloto. Você viu durante o programa a quantidade de vezes em que apareceram telefones. Pode usar aqueles números para pedir oração agora mesmo, para ser ajudado no caso de uma necessidade que você tenha de ser visitado ou qualquer coisa do gênero. A gente está aqui para servir. Que Deus abençoe você. Tchau. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye.